Muito bom dia, meu nome é Arley Medeiros, estamos aí no curso de Gestão de Negócios Imobiliários e como o tema do nosso projeto integrador, né, o grupo decidiu falar sobre a importância do conhecimento e domínio documental pelo corretor de imóveis. E o que a gente gostaria de trazer à discussão para o grupo é a complexidade na elaboração do contrato de prestação de serviço com embasamento jurídico, como primeiro documento na mediação imobiliária. Então, pessoal, é muito comum o corretor de imóveis ele começar a fazer alguma mediação, até mesmo sem a contratação do serviço pelas partes envolvidas. Isso acaba acarretando alguns problemas no futuro, seja jurídico, seja de honorários. Então, é muito importante que nós, como corretores de imóveis, saibamos da importância documental e exigir isso logo no primeiro encontro. Ok? Boa noite, eu me chamo Leonardo Henrique, sou aluno do curso de Negócios Imobiliários. O nosso grupo resolveu abordar nesse trabalho de PI, né, a importância do conhecimento e domínio documental do corretor de imóveis para o exercício da profissão. E eu vou falar um pouquinho com relação aos problemas gerados, trazendo constrangimento e até ações de litígio por parte dos envolvidos, né? Daí está a importância do conhecimento do corretor de imóveis com relação à documentação, com relação às informações, né, e a tudo que é necessário para se fazer um bom trabalho. Dentre esses problemas, o corretor pode passar pelo não cumprimento de contratos de prestação de serviço por parte dos contratantes. Então, aí se dá a importância do conhecimento documental, né, do conhecimento jurídico, para que o corretor, nessa prestação de serviço, possa se proteger, né, com relação a esse tipo de coisa, através de contrato, através de a especificação, né, dos seus deveres, das suas obrigatoriedades e dos seus direitos também, né? Com relação aos problemas que a gente está abordando aqui, com relação a conhecimento e tal, eu gostaria de explanar um pouco mais sobre esse tópico de contratação sem transparência, né, que se encaixa, na maior parte dos casos, naquela pessoa que está ingressando na profissão, né, onde geralmente a contratante, né, as construtoras, eles te chamam com uma proposta muito sedutora de ganhos fáceis, porém não há devida transparência com relação ao que de fato é o trabalho. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque eu creio que todo mundo que começou na profissão, né, grande parte, passou por essa situação de começar a trabalhar com uma construtora, com um convite de consultor de vendas, né, com aquela promessa de ganhos, de altos ganhos na profissão, mas sem a devida transparência do que é. O que a gente mais vê aí é um salão cheio de possíveis corretores e ao final da conversa com o RH da empresa, o que seja, metade fica ou não. Alguns ficam e quando ficam passam por algumas situações do tipo, né? São seduzidos pela oportunidade de trabalho como consultor de vendas e os ganhos altos e fáceis, né? Como diz a chamada, e a pessoa acaba trabalhando sem o registro, sem uma ajuda de custo, às vezes com obrigatoriedade de cumprir 6 horas ou mais de trabalho, que configuraria até um vínculo, né, empregatício aí, que demandaria uma carteira assinada, mas até por não conhecer a pessoa se submete àquilo, sem ter essa informação, né? Às vezes o cara é obrigado ali a panfletar isso, eu falo por experiência própria, já aconteceu comigo. Não, você tem que fazer esse trabalho aqui. Você tem que ligar para cliente, você tem que fazer isso, você tem que preencher esses materiais com suas informações. Você é um corretor, você tem que panfletar, né? E aconteceu comigo, aconteceu com um amigo agora recente, de ser autuado
né, o fiscal do Cresce bater, pera aí, opa, me dá um panfletinho desse aí. Quem é fulano? Quem é Leonardo? É você? Sim, sou eu. Pô, beleza, tá aqui corretor de imóveis, cadê o teu registro? Registro? Não tem registro. Ok, então você vai tomar uma autuação aqui porque você está exercendo ilegalmente a profissão. Né? Ou seja, falta transparência para explicar esse tipo de trabalho. Muitas vezes a pessoa ingressa e só cumpre as ordens que são passadas ali, ela vai realizando ali o que é pedido, sem ter a noção, né, de que é errado, de que ele não é um corretor de imóveis, ele é um consultor de vendas, um calça branca, né, como a gente chama. Ele não pode fazer essa mediação, ele só pode acompanhar negócio, ele não pode panfletar com o seu nome, com a nomenclatura corretor, né? E muitas vezes falta essa transparência, a empresa te contrata com aquela sedução, aquela informação do ganho rápido, ganho fácil, você vai para a rua, trabalha e acontecem diversas situações. Né? E quando você é autuado, a empresa te promete total apoio, total suporte, o que não acontece. Aconteceu agora há pouco de um caso de um amigo que iniciou na profissão comigo e ele foi agora chamado, né, foi convocado, não chegou intimado, seria a palavra, foi intimado por conta das autuações que ele tomou e que, por conta do exercício ilegal da profissão. Né? O profissional trabalha sem o registro, é multado, responde processo. No momento da autuação, a empresa promete dar o suporte, mas nem sempre acontece. Na maior parte das vezes, a pessoa responde por esse processo sozinho, certo? E ele passa por essa situação, esse problema gerado simplesmente por estar seguindo as orientações passadas de trabalho, ou seja, falta de transparência com relação à explanação dessa vaga, falta de transparência com relação ao que essa pessoa pode fazer ou não, né? Então, esse é um problema também que a gente enfrenta na profissão de corretor de imóveis. E ainda falando um pouco mais, né, com relação ao conhecimento documental, ao conhecimento jurídico que o corretor deve ter para intermediar os negócios, a gente também, né, esse conhecimento, ele traz ali para a gente a possibilidade de se proteger com relação ao não recebimento dos honorários por não elaborar um contrato de prestação de serviços. Né? Muitas vezes o cara que não tem conhecimento, ele vai lá e presta o serviço, sem uma elaboração decente, sem um contrato, né, estipulando o dever de cada parte, e né, essa falta de conhecimento pode, dentre os problemas que eu falei, te trazer também essa situação de não receber os honorários simplesmente porque você não tinha conhecimento para elaborar aquele documento, para proteger a sua transação, proteger a transação em si, proteger a sua integridade, te proteger como corretor de imóveis e proteger o cliente contratante. Por isso é importante que o corretor, né, ele tenha o conhecimento com relação às regras, às leis, né, aos documentos, ao andamento das transações, para que ele possa se proteger e possa prestar um bom serviço, porque o nosso dever como corretores de imóveis é conectar o nosso cliente ao sonho do imóvel dele, logicamente que buscando também a nossa satisfação pessoal por estar intermediando um sonho e os nossos ganhos nessa profissão que é tão maravilhosa, que é a profissão da corretagem de imóveis. Espero ter contribuído um pouco com o trabalho, agradeço pela oportunidade, uma boa noite a todos. Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Cláudio. Nós estamos terminando o nosso programa do projeto Integrador. Estamos fechando o nosso trabalho, na qual foi abordado no tema no que diz respeito à importância
do corretor de imóveis na sociedade e o conhecimento do profissional aos documentos dessa gestão. Então, nós vimos vários problemas que foram aí citados pelos participantes do grupo, pelos alunos acadêmicos, e vimos que o corretor, como um profissional que a sua principal função é trazer proteção jurídica para a sociedade, para os clientes, através de cada transação na gestão imobiliária, seja ela por locação, por permuta ou por qualquer outra área ou serviço, é importante que ele domine a documentação, principalmente no que se refere aos contratos que são efetuados e realizados através dos seus contratantes, como algumas engenharias, algumas construtoras e até mesmo algumas imobiliárias, porque nós sabemos que são muitos casos de punição administrativa, muitos casos de sanção por parte dos clientes devido a esse problema de dificuldade no domínio, no conhecimento da documentação. E se o próprio profissional ele não sabe, não souber, não tiver conhecimento e não tiver segurança quanto à sua contratação, não tiver conhecimento do que se trata o seu contrato de prestação de serviço, como que ele vai levar segurança aos clientes, à comunidade? Então, primeiramente, é importante que o profissional entenda essa questão. O Cresce sempre traz cursos e palestras presenciais à distância a fim de trazer conhecimento, informações e melhorar a qualificação do profissional. E nós sabemos também que a qualificação do profissional é de extrema importância para o sucesso na profissão. Então, nós precisamos a cada dia se aprofundar mais no conhecimento, nas questões de documentos, nas questões de contratos, para que possamos, assim, estarmos mais seguros na nossa profissão e, assim, desenvolvermos melhor o nosso trabalho diante da sociedade, diante dos clientes. O gestor ele precisa entender a documentação que envolve a profissão de corretor de imóveis e a segurança na mediação imobiliária. Ela se dá devido à questão da documentação, do início, da apresentação, da aproximação das partes, até no final da entrega das chaves, se for o caso. Então, esse é o processo de mediação, a qual o Código Civil, no artigo 723, trata sobre o profissional, como mediador, e observando, não como intermediador, que apenas aproxima as partes, mas como mediador, que vai do início da aproximação até o final do processo da transação imobiliária, seja qual for a área. Então, assim, nós terminamos nosso projeto e agradecemos aí por todos terem participado e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Um abraço a todos.